Bom, eu tava aqui olhando porque eu já perdi um dos microfones aqui. Depois os guris vêm aqui me ajeitar, né? Porque eu sou assim mesmo, eles já sabem. Olha, só quem sofre de enxaqueca sabe o incômodo que ela traz, né? Mas como tratar a enxaqueca, por exemplo, durante a gravidez, né? Sem prejudicar o bebê. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no quadro Manhã de hoje o médico neurologista Fernando Kovacs. É assim que se fala? Sim, sim. Tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite. Bom, realmente, eu sou uma pessoa que às vezes tenho, não são crises frequentes, mas tenho Sim. crises de enxaqueca, e já sei o que é mesmo. Agora, imagina só a gestante, né, ter uma crise dessas de enxaqueca. Quer dizer, e elas têm muitas crises ou não? Na verdade, não. Ah, ainda bem, Na né? verdade, que é não. mais raro. Porque a enxaqueca nas mulheres, ela tem uma ligação, não em todas, mas muitas têm uma ligação com a flutuação hormonal. E durante a gravidez existe uma estabilização dos níveis hormonais e geralmente a partir do segundo trimestre tende a diminuir a enxaqueca. Mas quer dizer que no início pode ser mais forte um No pouquinho. início pode. No início algumas mulheres pioram, mas não é assim a maioria. Né? E era bom a gente falar os sintomas da enxaqueca, porque não é uma simples dor de cabeça, né? Não, na verdade dor de cabeça... Passa. Não, dor de cabeça pode ser um sintoma de alguma outra doença. Dor de cabeça é um termo genérico, Sim, vamos dizer assim. que a gente fala, né, no dia a dia. Sim, mas ela, se a gente bater com a cabeça, fica com uma dor de cabeça. Claro. Então, cefaleia, dor de cabeça, pode ser por qualquer doença que atinge o sistema nervoso ou alguma coisa mais simples mesmo. Mas a enxaqueca é uma doença crônica. Então, a pessoa que tem enxaqueca, ela tem uma tendência a ter essas crises de dor de cabeça, né? Que podem durar, assim, geralmente de 4 horas até 3 dias. E Ai, que meu Deus. pode acontecer, às vezes até mais. E que ela se caracteriza por uma dor latejante, né? Ela pulsa de um lado só da cabeça, que piora com a movimentação e tende a ser forte. Né? Porque a enxaqueca, às vezes, na verdade, a gente não sabe o que fazer, porque fica parada, dói, tu caminha, dói também, sai de casa, dói. Geralmente, ficando parado, vamos dizer assim, dá para É pra tolerar melhorar. melhor. Não é para melhorar, mas dá para tolerar melhor, né? Mas a pessoa pode ficar muitas horas com a crise mesmo parada, né? Se não fizer o tratamento. E se a mulher tem muito, antes da gravidez, por exemplo, se ela já tem enxaqueca, ela tende a continuar tendo ou não? A gente tem duas situações em geral, assim, dos pacientes que estão bem, que têm poucas enxaquecas ou que estão fazendo o tratamento, sabem o que tomar quando tem a enxaqueca, porque isso é importante. Se uma crise de enxaqueca é tratada no início com um remédio correto, a pessoa pode abortar aquela crise, pode impedir que aquela crise se desenvolva e chegue naquele ponto, né? Sim, que tu sabes, né? sim. Então, inclusive, às vezes com náusea, com horrível. vômitos, né? Intolerância à luz, intolerância aos ruídos, né? Então, quem tem enxaqueca sabe. O que acontece? Essas mulheres podem estar com o quadro controlado, às vezes usando medicamento preventivo, às vezes usando medicamento para a crise, e elas resolvem, né, que chegou a hora de engravidar. E aí elas acabam procurando ajuda para ver assim, o que elas podem tomar durante a gravidez. E principalmente... Justamente antes, a pergunta da né? nossa telespectadora aqui, a Fábio. O que medicamento a gestante pode tomar? Porque geralmente são medicamentos fortes os da enxaqueca, né? A enxaqueca, vamos dizer, crises leves podem ser tratadas com analgésicos comuns, né? Mas normalmente acaba se apelando para remédios mais fortes. O que a gestante pode tomar? Então, o ideal é que ela não tome nada, né? Esse seria o ideal. Mas aí ela fica até 3 dias com a enxaqueca. Mas assim, tem algumas estatísticas mostram até 80% das mulheres ficarem assim, praticamente sem crises, né? Mais da metade fica sem nenhuma crise durante a gravidez. Mas realmente algumas têm crises. Então, a primeira linha são os analgésicos comuns, esses mais simples, né? A gente não gosta de dar nome de medicamento, né? Mas são os analgésicos mais simples, com ou sem cafeína e com medicamento para náusea. Sempre assim, quando nós recomendamos, a gente pede que ela fale com o obstetra, né, também. Então, os analgésicos mais comuns, assim, sem misturas, né. Agora, tu falaste também que a gestante geralmente não tem muita enxaqueca, né? A maioria das mulheres, elas que têm enxaqueca, elas se lembram, assim, da gravidez como a melhor época da vida em relação à enxaqueca. A enxaqueca. Isso é muito comum. Mas o problema é que ela tem que parar, às vezes, o preventivo, e ela tem que mudar o remédio da crise antes de engravidar. Né? Porque o ideal é que quando ela engravide, ela não esteja tomando nada. Bom, e se a mulher, por exemplo, não tinha crises e por algum motivo tem, né, durante a gestação, pode ser ligado a algum outro problema?
Existem outros problemas que podem acontecer durante a gravidez. Então, alguém que não tenha dores de cabeça e que comece a apresentar depois de engravidar, isso merece ser investigado. Pode até ser enxaqueca, não é o comum. Existem algumas doenças, algumas tromboses de veias cerebrais, coisas mais assim complicadas que podem realmente acontecer durante a gestação. Mesmo a pré-eclâmpsia, quando começa mais para o final da gravidez, o paciente fica hipertensa e um dos sintomas é a cefaleia. Então, uma dor de cabeça que inicia durante a gravidez merece atenção. Né? Eu achei que você ia terminar. E as crises assim, de enxaqueca que aconteçam durante a gravidez, em alguns momentos a gente tem que usar medicamentos mais fortes. Então, hoje já se sabe que alguns medicamentos mais fortes podem ser usados com muito pouco risco. Então, é uma questão de pesar possíveis riscos para o nenê e os riscos também que acontecem se uma gestante tem crises muito fortes, começa a vomitar, começa a se desidratar, isso também pode fazer mal para o nenê. Claro. Né? Então... Mas e tem alguma dica, assim, por exemplo, o que a pessoa possa fazer algo sem uso do medicamento, por exemplo, que não seja tão forte a enxaqueca? O que ela pode fazer? Principalmente assim no início da gravidez, quando eventualmente pode seguir tendo crises. Então, aumentar a atividade aeróbica, que é uma coisa que tem se comprovado, sempre se acreditou que ajudasse, mas agora tem sido comprovado em estudos que mas aí vem a outra né? questão. A mulher, a gestante, dependendo do tempo, às vezes não pode fazer muita atividade aeróbica, dependendo do tempo de gravidez, né? Não, claro, mas isso mais no início, né? E antes de engravidar. Acupuntura, que é uma coisa que pode ajudar também, né? Então, esse seria o momento, porque a acupuntura às vezes demanda tempo, tem um custo alto, né? Mas nessa situação a acupuntura ajudaria, né? E, eventualmente, né? Bom, também manter uma rotina melhor de sono, uma rotina melhor de alimentação, coisas que, evitando desencadeantes, fazem com que as crises fiquem menos prováveis. Pois é, mas às vezes é difícil manter o sono, principalmente nessa fase, né? Porque às vezes as mulheres começam a ficar mal acomodadas por causa da barriga, enfim, acabam dormindo mal. Mas isso na fase em que geralmente a enxaqueca já melhora, né? Já então, foi embora. E é interessante que no puerpério, né, imediatamente depois de ganhar o nenê, então nos primeiros dias, quase 1/3 das enxaquecosas voltam a ter crises. E uma coisa que protege contra isso é a amamentação. Então as mulheres que amamentam, como elas têm a ovulação inibida, né, pelo hormônio que faz o seio produzir o leite, então elas acabam retardando a volta da enxaqueca. A gente falou em crises, né, desde o princípio. Sim. Essas crises podem acontecer assim com que frequência? Isso normalmente em todo mundo que tem enxaqueca. Elas podem acontecer, né, até no que a gente chama de enxaqueca crônica, até diariamente, né? Isso são casos mais graves e geralmente são pacientes que começaram a usar analgésicos e mais e não fizeram prevenção. Então, quando o paciente começa a tomar em mais de 10 dias por mês analgésicos para enxaqueca, aumenta a chance de que ela cronifique, que a frequência dela aumente bastante. Né? E aí nós encontramos pacientes que têm crise 20 dias por mês, 25, 30 dias por mês e tomam analgésicos sem parar. É a crise eterna, né? Esse é o extremo, né? Como nós temos pacientes que têm 1 ou 2 crises por ano. Sim, né? Graças a Deus a minha não é frequente assim. Então tá, te agradeço aqui, né, a presença aqui no Tudo Mais. Volte sempre, acho que com certeza. Estou ouvindo um saltinho. O que é isso? Vivian, o que é isso aqui? Quem é que deixou entrar? Regina Lima está nos esperando aqui. Mas só um pouquinho. Não, a Regina Lima está esperando, mas não era agora, não te falar. Não é? O teu nome é Licurgo, né? Não é agora? Tu não tinha vindo aqui ainda, né? Tudo Mais. Gente, não dá pra aguentar. Depois do intervalo, a bagualice vai rolar solta aqui. Até o Licurgo ele trouxe, gente. Não é possível.